Olá, boa noite pessoal. A gente vai começar a resolver esse exercício 16 da nossa lista 4.7 que fala de regra da cadeia. Só que essa questão, ela além de ter a regra da cadeia aqui dentro, a gente tem a derivada do produto, né? São duas funções. A gente tem que a nossa y, ela é uma f vezes uma g, né? Então a gente pode perceber que aqui, ó, ela tem uma função que eu posso chamar de f de x, e aqui eu tenho outra função que é uma g de x, certo? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, ó, é perceber que tem um produto de duas funções. Aliás, não é de x, é de t, né? Ó, o professor errando já de largada, tá? É um f de t e um g de t. Quando a gente tem o produto de duas funções, a gente vai ter que usar a regra do produto, né? Então, para obter a derivada do y na variável que ele é uma função, que é o t, para obter a derivada do y em t, a gente precisamos usar a regra do produto. Tá? Sendo o f de t a função e na menos 2t e a g de t a função cosseno de 4t. Né? Só que como é que é a regra do produto? A derivada do produto a gente tem o produto de duas funções, né? Ela vai ser, vocês lembram da regra? É o primeiro vezes a derivada do segundo, certo? Então veja que a gente vai precisar derivar esse cosseno de 4t. Só que para fazer essa derivada a gente vai ter que usar a regra da cadeia, porque ela é uma função composta, né? É o cosseno de u, só que o u é igual a 4t. Então a gente tem que tomar cuidado com a regra da cadeia que a gente vai usar aqui. Depois a gente vai ter mais a g vezes a derivada da f. Essa é a regra do produto. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Beleza? Então a gente vai precisar fazer a derivada desse logaritmo, desse exponencial. E de novo, é uma função composta também. E o expoente aqui, em vez de ser um e na t, né, a gente tem um e na menos 2t. Então isso aqui a gente tem que aplicar a regra da cadeia também. Então olha só, como vocês estão estudando a regra da cadeia ainda, eu poderia fazer isso aqui tudo direto. Mas eu vou fazer tudo separadinho. A f e a g a gente já tem. Só que a gente quer saber a derivada da f e a derivada da g. Então eu vou fazer essas derivadas separadas e depois a gente só coloca na derivada final, que é a derivada do y, que é isso daqui, né? A gente quer saber, então a gente tem aqui, ó, a derivada do y é igual a isso aqui, ó, a derivada da f vezes a g, porque a y é a f vezes a g, ok? E a gente tem aqui, então, aí a gente vai ver as derivadas separadas para a gente achar qual que é a derivada que a gente está procurando. Beleza. Vamos começar com... Então, vamos começar com a derivada da f de t. Não posso esquecer. A gente está acostumado com f de x, e aí daqui a pouco troca, mas não tem nada a ver. Aqui é uma função de t, não tem porque a gente fazer derivada em x, né? Nada a ver. Aí, então a gente tem que ter mais cuidado. Então vamos começar com a derivada da f de t. Como é que a gente faz a derivada em t da f de t? É a derivada
em t da função e na menos 2t. Certo? Como é que a gente faz a regra da cadeia? A regra da cadeia é assim. Eu considero esse menos 2t como sendo uma outra função, certo? Uma função que muita gente, às vezes alguns livros vão chamar de U de t, certo? Sendo... A gente pode fazer direto ou fazer separado. Eu vou fazer direto porque acho que é mais simples. A gente visualiza isso aqui como um U de t. Então a gente faz assim, ó. A derivada em relação a esse U de t do e na U. Certo? Só que a regra da cadeia diz que a gente ainda vai fazer um vezes a derivada desse U em relação a t. Quem que é o U? É o menos 2t, certo? Então aqui a gente vai colocar a derivada em relação a t desse menos 2t. Isso aqui é a regra da cadeia. É a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro na variável que a gente precisa fazer a derivação, certo? Aqui no caso, eu ainda vou colocar aqui onde o U é o menos 2t. Certo? Onde o U é o menos 2t. Para continuar essa conta, eu obviamente vou ter que apagar meu quadro aqui, tá? Mas a gente continua ela aqui em cima. Então eu vou apagar isso aqui. Como a gente tem um quadro pequeno é isso aqui, né? Tem que ficar apagando. Então, para continuar aqui, o que a gente vai fazer? A derivada... A derivada da f, que é o que a gente está procurando nesse momento, né? Então vai ser igual. Como é que é a derivada em u do e na u? A gente já demonstrou em aula que quando a gente pega um exponencial assim, um e na u, a derivada de e na u é o próprio e na u, certo? Essa é uma característica do número e. Quando a gente faz a derivada nele, a gente tem o próprio e na u. Só que tem um detalhe, o e na u é o menos 2t. Então é o próprio e na menos 2t. Então é o próprio, certo? Derivou um exponencial, né? Lembrando que a f é esse e na menos 2t. Derivou exponencial é sempre a mesma função, é o e na menos 2t. Então essa parte não muda, né? Essa aqui é o formalismo da regra da cadeia. Vezes... Opa! Aqui. Vezes quem? Vezes a derivada em t do u. Quem que é a derivada? Olha só, é a derivada em t. Quem é o nosso u? É o menos 2t. Então vocês veem que é a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. E essa derivada em t do menos 2t é só menos 2, certo? A gente já conhece essa derivada. Então isso daqui vai ser, ó, menos 2e na menos 2t. Certo? Essa é a função, essa é a derivada da f. Olha que na prática, um exponencial, né, uma função e em alguma coisa, ela é a própria e mantém a mesma parte, e aqui a gente vai colocar, multiplicando ela, a derivada do expoente. Então basicamente é isso. Na prática é isso. A gente mantém a função e multiplica essa função pela derivada do expoente. E essa é a derivada de uma função exponencial assim. Agora a gente vai fazer, né? Então, vamos calcular, né, a derivada da g, né? Porque a gente precisa dessa derivada aqui
em relação a t. Como é que fica essa derivada? Então, a derivada da g em relação a t, ela é a derivada em relação a t da função g, que é o cosseno de 4t. Então a gente tem a derivada do de fora, que a derivada do cosseno é menos o seno. Então a gente tem aqui, ó, menos o seno de 4t, né, vezes, ó, a derivada do de fora é menos o seno de 4t, vezes a derivada do de dentro, né, que é 4. Né? Vocês viram que eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz direto. Tá? Então o que eu recomendo? Se você entendeu bem a regra da cadeia, você pode fazer isso aqui, que não tem problema, tá certo. Agora, se você tem alguma dúvida, eu recomendo que você separe. Tá? Em vez de colocar o 4 aqui, você coloca a derivada em t do 4t. Beleza? Que você sabe que isso daqui é 4. Tá? Então eu deixo a critério de vocês. Se vocês vão fazer com um passo a mais, notem que aqui, ó, o cosseno, ele mantém o argumento. Nunca muda o argumento do cosseno. Quem que é o ângulo que está aqui dentro? É o 4t. Quem que é o ângulo que está aqui dentro? É o 4t. Isso não muda nunca. Você pode ter a função mais absurda do mundo aqui dentro. Ela vai se manter. Tá? Então o que está dentro do argumento da função trigonométrica, ela se mantém. Da mesma forma que aqui, ó, o que tem aqui no expoente da exponencial aqui, né, ele se mantém, ele não muda. Tá? O que muda é o que vai multiplicar aqui. E no caso, a exponencial se mantém a exponencial, mas o cosseno se transforma no menos o seno. Tá? Então, usando as regras que a gente já construiu nas aulas. Tá? Então, basicamente, sim? Então, a gente já sabe que a derivada do de fora é menos seno de 4t, né? Porque a gente pode pensar nisso daqui como um u, né? Um u igual a 4t. E a derivada do cosseno de u é menos o seno de u, ok? Então, depende muito do quanto você está familiarizado com a regra da cadeia. Você vai usar uma variável auxiliar, que é o u aqui, tá? E depois fazer a derivada do u. Ou você pode fazer direto assim, se já está mais confortável. Basicamente, a gente tem, então, a derivada da g em t. Isso daqui vai dar 4. 4 pode ir lá para frente com o menos. Então, menos 4 seno de 4t. Agora a gente já tem a derivada da f, a gente já tem a f, a gente tem a derivada da g e tem a g. Beleza? Então, com isso, a gente já tem tudo que a gente precisa para determinar qual é a derivada da função y, né, do y. Né? Então, agora... vamos determinar a derivada de y dt. Como? Né, seguindo a regra do produto que a gente já apresentou antes, certo? Como é que é a regra do produto? Aí eu vou apagar aqui. Eu espero que vocês tenham anotado ali quais são essas derivadas, né? Eu não anotei. Vamos ver se eu vou lembrar. Mas basicamente a gente continua aqui da seguinte maneira, ó. Derivada em t do y, que é o que a gente está procurando, ele é a f vezes a derivada da g. Então a gente tem a f é o e na menos 2t, certo? E eu vou colocar vezes a derivada da g. Quem que é a derivada da g? Menos 4 seno de 4t. Ok? Agora a gente vai fazer mais a g vezes a derivada da f. Então, mais o cosseno de 4t. Eu acabei fazendo meio grande aqui. Sim? Continuando aqui, a gente vai pôr a derivada do e na menos 2t, que é menos 2e na menos 2t. Ah, meu quadro ficou pequeno aqui. Mas de qualquer forma está bem claro, ó, o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. E aí a gente vai ter aqui
rearranjando os termos, né? Eu vou primeiro arrumar esse termo aqui, ó, que fica menos 4e na menos 2t seno de 4t. E aí a gente vai pôr um menos 2e na menos 2t cosseno de 4t. E aqui a gente ainda pode tirar um menos 2e. Notem que aqui a gente tem como tirar o menos 2e na menos 2t em evidência. E a gente pode fazer isso, ó, menos 2e na menos 2t. Tirando em evidência, aqui, ó, aqui tem um 4, então falta um multiplicar por 2. Então a gente tem 2 seno de 4t, mais, porque o menos, os dois termos têm menos, foi para frente, aqui fica só o cosseno de 4t. Né? Então, portanto, né, o y', que é a derivada do y no t, é igual a menos 2e na menos 2t, vezes 2 seno de 4t, mais cosseno de 4t. Está aqui a nossa resposta final. A derivada dessa função é isso daqui. Claro que dá para rearranjar os termos de maneira diferente, dá para deixar assim, mas assim um pouquinho mais organizado. Enfim, porque aí a gente separa o que é exponencial do que é trigonométrica. Mas está certo ambas. Nessa lista de derivação implícita, o problema é sempre encontrar o dy dt. Qual que é o problema, qual que é a dificuldade de encontrar o dy dt em uma função como essa? É porque, tradicionalmente, a estratégia é isola o y e aí aplica a derivação, né, para achar o dy dt. Só que aqui a gente não consegue isolar o y. Não tem como. Então, como é que a gente faz? A gente usa a técnica da derivação implícita. Como é que é essa técnica? A gente deriva considerando, né, a gente considera o y como sendo uma função de x. A gente sabe que o y depende de x. A gente não consegue isolar ele, mas a gente sabe que ele depende do x. Tá? Então, a gente sempre vai considerar o y como sendo um y de x. Beleza? Então, automaticamente, aqui é o dx, desculpa, eu coloquei dt, o exercício dizia dx. Senão teria que ser x e y, seria t e y, e não... Então a gente sabe que o y depende de x. Então o que a gente vai fazer? Se esse cara do lado esquerdo, que é uma exponencial, que a gente não consegue isolar o y, ele é igual ao que está no lado direito, porque no lado direito até é mais simples, mas mesmo assim não resolve o nosso problema, não dá para isolar o y. Se isso é igual a isso, se as duas funções são iguais, então a derivada do lado esquerdo é igual à derivada do lado direito. Né? Não é lógico? Se aquilo é igual a isso, né? Se essa função é igual a essa, a derivada dessa é igual à derivada dessa. Essa é uma lógica, certo? Só seria diferente se elas fossem diferentes, o que não é, porque tem um sinal de igual aqui, colocando um condicional. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó, aplicando... Tá? Vou até ser um pouco mais didático aqui. Ó. Para usar a técnica de derivação implícita, derivamos ambos os lados. Derivamos ambos os lados, ou seja, igualamos as derivadas das funções. Se as funções são iguais, as derivadas delas são iguais. Então a gente vai fazer assim, ó. A derivada em x do e na x sobre y é igual à derivada em x do x menos y. Só que a gente sempre tem que ter em mente que o y é uma função de x, ok? O x é o próprio x, mas o y é uma função de x. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar essa derivada e vamos trabalhar essa derivada aqui. A gente vai ter que usar a regra da cadeia aqui,
porque o expoente aqui, ó, ele depende do x. Tá, então vamos ver, a gente vai usar a regra da cadeia duas vezes aqui. Então, olha só, vamos começar olhando para o lado esquerdo. Essa derivada, ela vai dizer o seguinte: a derivada do e em uma certa função, elevado a uma certa função, é o próprio e elevado a essa função. Ok? Só que a gente vai fazer isso vezes a derivada em x daquele expoente, que é a regra da cadeia. Ok? É a regra da cadeia. Tá? Então lembra que essa questão, inclusive, na lista, ela está marcada em vermelho porque é um desafio. Então a gente vai ter bastante trabalho para fazer tudo isso aqui. Mas esse é o primeiro passo. Tá? Mantém o exponencial com o mesmo expoente, multiplica pela derivada do expoente. A gente ainda não sabe o que é isso. A gente vai dar mais passos. Mas enquanto isso, eu vou fazer a derivada no lado direito também. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Ok? Primeiro lugar, dx dx, isso daqui é igual a 1. Tá? E o dy dx, a gente já vai deixar ele assim porque é quem a gente está procurando. Esse cara já é quem a gente está procurando, só que ele vai aparecer no lado de cá também. Devagarinho a gente vai fazendo, a gente vai ver. O que a gente tem que fazer de operação aqui agora? Vocês estão vendo esse cara aqui, ó? Esse dy, a derivada do x sobre o y. A gente vai, para poder fazer essa derivada, eu vou fazer um truque aqui, que é o seguinte, ó. Então, isso daqui é tudo experiência, né? Se eu fosse fazer esse problema a primeira vez, eu acho que eu ia desistir. Mas como eu já tenho mais experiência em derivadas, eu já sei que para eu derivar isso daqui, eu preciso enxergar esse x e y como sendo um produto, ó. Só que o y, ele está no denominador, então eu vou olhar ele como sendo o y na menos 1. Na verdade, eu poderia usar isso como a derivada do quociente. Bom, eu vou usar a derivada do quociente porque vocês já estão ligados na derivada do quociente. Como é que é a derivada do quociente? Então ele é o denominador é o de baixo vezes a derivada do de cima, tá? Que é o dx é dx que a gente já sabe que isso daqui é igual a 1, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, que é o dy dx. Ó, vocês veem que o dy dx apareceu de novo aqui, né? Dividido pelo de baixo ao quadrado, que é o y ao quadrado. Ok? Ó, vocês viram que aqui, ó, tem exatamente a derivada do quociente? É o que está ali. Só que a gente ainda tem no lado direito aqui, ó, igual a 1 menos dy dx. Ok? Então, veja, essa aqui é bem trabalhosa, mas a gente já consegue trabalhar várias coisas aqui dentro. O dx dx é igual a 1. Ok? A gente, olha só qual que é o desafio agora. O desafio que a gente tem agora, ó, ele quer saber quem é o dy dx. O desafio é isolar o dy dx. O y a gente não consegue isolar, então a gente vai deixar ele do jeito que ele está, não tem o que fazer. Mas o dy dx a gente consegue isolar aqui dentro, certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Só que para fazer isso agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar aqui para continuar essa conta, tá? Vou apagar aqui. Tá? Porque eu vou continuar essa conta aqui em cima. O desenvolvimento, né? Desenvolvimento da conta. Então a ideia é isolar o dy. O que a gente vai fazer? Bom, tem várias formas, né? Eu vou começar aqui colocando... Eu vou manter esse e na x sobre y aqui, por enquanto.
Aí eu vou dividir esse y por esse y ao quadrado, vou separar, né, os dois termos aqui, por enquanto. Então a gente vai ter, isso daqui é 1 dividido por y, ó. 1 dividido por y, né? Porque aqui a gente tem um y vezes 1 dividido por y ao quadrado, vai ficar 1 dividido por y. Aí eu vou pôr aqui, ó, menos x sobre y ao quadrado vezes o dy dx. Esse aqui eu ainda vou deixar paradinho aqui. E aí eu vou pôr aqui igual a 1 menos dy dx. Tá. Posso apagar. Como é que eu passo esse cara para o outro lado aqui, ó, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse e na x sobre y, multiplicando cada um dos termos, dessa forma aqui, ó. Tá? Porque daí depois a gente consegue... É meio trabalhoso, mas vai ter que ser assim. Vamos lá. Eu tenho um e na x sobre y, dividido por y, né? Porque é esse primeiro termo aqui. Menos x e na x sobre y, dividido por y ao quadrado, e aí aqui eu tenho dy dx. Aí aqui eu vou colocar ainda um menos 1 igual a menos dy dx. O próximo passo é pegar esse cara aqui e passar para o outro lado. Então eu vou ter um e na x sobre y, dividido por y, menos 1. E esse cara aqui passa para o outro lado como positivo. Então eu tenho um x e na x sobre y ao quadrado, dx, dy dx, né? Que é esse termo aqui, eu passei para o outro lado, mudo o sinal, menos dy dx. Meio louco, né? Meio louco isso aqui. Mas vai dar certo. Vamos lá, vamos com fé que a gente consegue. Esse aqui é o desafio da aula de hoje. Aí eu vou isolar, tirar em evidência esse dy aqui. Ó, eu tenho e na x sobre y. Eu vou fazer aqui ainda, eu vou colocar isso aqui, ó, como um y e aqui menos y. Tá? Ó, esse 1 eu vejo como y sobre y. Daí eu, mesma base, somo mesmo denominador sobre os numeradores. E aqui eu vou colocar x e na x sobre y ao quadrado menos 1. Tiro isso aqui. E aí eu tenho dy dx. Só que esse menos 1 aqui, ó, eu posso ver ele como um y ao quadrado sobre y ao quadrado. Então eu vou pôr menos y ao quadrado aqui, ó. Tá? O que eu fiz foi o seguinte, ó, ao invés de eu vou colocar aqui, ó, menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Com a mesma base, eu somo os numeradores. Mesma coisa que eu fiz no lado de lá. Por que eu faço isso? Porque daí a gente pode multiplicar os dois lados por y ao quadrado e dividir os dois lados por esse... Eu pego esse numerador aqui, ó, e passo dividindo. Pego esse denominador e passo multiplicando lá. Ok? Trabalhoso? Trabalhoso. Mas a gente chega na resposta. Certo? Ó, então esse cara aqui, ó, tá dividindo. Ele é um denominador aqui. Eu vou passar ele pro outro lado multiplicando. Então vai me sobrar eu vou ter um y ao quadrado dividido por esse numerador aqui, ó, que é o x e na x sobre y menos y ao quadrado. Ok? Ó, o que era numerador virou denominador, o que era denominador virou numerador. Isso aqui, ó, ele está multiplicando quem? Ele está multiplicando esse cara aqui, ó. Que é o e na x sobre y menos y.
Tudo isso daqui agora é igual ao nosso dy dx. Olha, achamos o dy dx. Ufa! Finalmente, a gente tem o dy dx. Né? Esse que era para ser um exemplo, eu disse, vou pegar um exemplo simples. Peguei, eu acho que o mais complicado para fazer. Mas tá aqui, ó. Veja que a gente tem... Isso aqui até eu vou pôr um parênteses aqui pra gente não confundir, né? O que acontece? Tem um y ao quadrado e aqui tem um y. Eu posso cortar esse aqui, ó. Eu pego um desses y que está multiplicando o numerador e corto com o y do denominador. Ok? Então, basicamente, a gente mantém um y lá. Ó, eu tenho dy dx é igual ao que a gente tem aqui. Só que eu vou pegar um y e colocar em evidência. E aí eu vou ter aqui, ó, um e na x sobre y menos y dividido por x e na x sobre y menos y ao quadrado. Olha só que interessante, esse y pode multiplicar os dois termos no numerador aqui. Aí ele vai ficar bem simétrico, o numerador com o denominador. Então vou colocar aqui, ó, portanto, dy dx é igual, olha só, y e na x sobre y menos y ao quadrado, e aqui a gente tem x e na x sobre y menos y ao quadrado. E aqui a gente não simplifica mais. Não tem mais como simplificar. Certo? Horrível ou maravilhosa a questão? O que vocês acharam? Comenta aí. Como a 15 foi muito difícil, vamos procurar esse dy dx nessa 7, que é mais simples, que é só x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado igual a 4. Ela não possibilita a gente isolar o y, e por isso que a gente vai usar a derivação implícita. A gente vai sempre considerar que o y ele é uma função de x, e por isso a gente vai derivar ambos os lados, né? Derivamos, igualamos as derivadas, né? Então, igualando as derivadas, a gente tem aqui, ó, derivada em x do x ao quadrado mais xy menos y ao quadrado igual a derivada em x de 4, que no caso a gente já sabe que é zero. Aí a gente desenvolve essa derivada da soma, as somas das derivadas, então a gente tem a derivada do x ao quadrado mais a derivada em x, aqui tem um produto, né, x com y, a gente vai ter que usar a regra do produto. Aí a gente vai fazer aqui, ó, menos a derivada em x do y ao quadrado. E aqui a gente vai pôr igual a zero. A derivada do x ao quadrado é 2x. A derivada do x vezes o y, daí a gente usa a regra da cadeia, a regra do produto, e aí a gente vai ter, ó, x vezes a derivada do y mais o y vezes a derivada do x, que é 1. Que é 1, né? Isso aqui, então, não vou nem colocar. A derivada do x é 1. Aí depois, a gente tem a derivada do y ao quadrado. Aqui a gente usa a regra da cadeia, porque o y, ele é uma função de x que a gente não conhece, mas ele está ao quadrado. Então a gente deriva o de fora, ou seja, como é que a gente deriva uma coisa ao quadrado? A gente faz duas vezes essa coisa elevado à primeira potência. Só que a gente vai colocar vezes a derivada do de dentro, que é a regra da cadeia. Então a gente pega 2y vezes o dy dx, porque o y é uma função de x, certo? E aqui igual a zero. Então agora a gente tem dy dx aqui e dy dx aqui. A gente precisa isolar ele, porque essa é a pergunta. Encontre dy dx. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Aonde a gente tem dy dx? A gente tem nesses dois termos. Então eu vou pôr, ó, x menos 2y
são os termos que estão multiplicando dy dx. Ok? E aí eu vou fazer igual, quem que está sem o dy dx? A gente tem o 2x e o y. Então a gente passa para o outro lado mudando o sinal. Ok? Olha só que interessante, a gente pega tudo isso aqui que está multiplicando dy dx e passa dividindo. Certo? Então aqui eu vou continuar ali em cima. Mas se a gente tem algo multiplicando aqui, ó, a gente passa dividindo. Então, nossa continuação já isola o dy dx. Ó. Então a gente tem menos 2x menos y dividido por x menos 2y. Né? Ou ainda, a gente pode mudar o sinal, aqui multiplica por menos 1 em cima e embaixo, a gente fica com 2x mais y, e aqui multiplica por menos 1, ele só inverte, 2y menos x. Né? Então, portanto, essa é bem mais fácil, né? O nosso dy dx ele é igual a 2x mais y dividido por 2y menos x. Certo? E aí, mais simples isso aqui? Então agora a gente vai fazer um exemplo de uma derivada que a gente vai utilizar a derivação logarítmica. Como assim? A gente tem uma função, por exemplo, y igual a x elevado à raiz de x. Como é que a gente deriva isso? Então uma estratégia, principalmente quando a gente tem expoentes ou razão, né? Ou até mesmo produto de funções, a gente pode tirar o logaritmo dos dois lados. Então, se esta função é igual a esta função, a gente vai igualar os logaritmos, tá? Vamos igualar os logaritmos. Como assim? A gente vai fazer o seguinte, ó, o logaritmo, e a gente vai usar o logaritmo natural, porque é a base mais simples de derivar, né? Já que a gente vai fazer a derivação. Então a gente faz assim, ó, ln de y igual ao ln de quem? Do x elevado à raiz de x. Por que a gente faz isso? Porque é uma forma de a gente tirar esse expoente que a gente não sabe trabalhar. A gente consegue baixar ele, porque é uma propriedade do logaritmo. O ln de uma função com um expoente, né, é igual ao expoente, ele passa multiplicando aqui. Então a gente tem o seguinte, ó, o ln de y, ele é igual a raiz de x vezes o ln de x. Certo? Olha só, essa aqui é uma propriedade do logaritmo. O que está no expoente vira produto aqui. E o que acontece? A gente quer, com isso daqui, a gente quer achar o dy dx. Só que para a gente achar o dy dx, o que a gente faz? A gente não consegue isolar o y, que nem ele estava aqui. Ou isolar o y, a gente pode voltar, mas a gente volta para o mesmo problema que a gente tinha antes. Então o que a gente vai fazer aqui é igualar as derivadas. Se esta função aqui é igual a esta função, sempre lembrando que o y ele é um y de x. Então a gente vai vamos igualar as derivadas, que é o que a gente chama de derivação implícita, né? Vamos igualar as derivadas. Pela mesma ideia, né? Se esta função é igual a esta função, então a derivada dela tem que ser igual à derivada dessa, né? Então a gente vai fazer assim, ó, derivada em x do ln de y. Só que a derivada do ln é fácil, a gente conhece. E a gente vai fazer aqui, ó, derivada em x de quem? Desse produto. Quem é o produto? É o x na 1/2, que é a raiz de x é x na 1/2, um pouco mais simples a gente lembrar disso, vezes o ln de x. E aí a gente vai ver isso aqui como um produto, derivada do produto, ok? Então olha só, quando a gente deriva o ln de uma coisa, é igual a 1 sobre essa coisa. Então a derivada do ln de y é 1 sobre y. Só que a gente tem a regra da cadeia. O y é uma função de x. Então a gente vai multiplicar pelo dy dx.
tá? Então, aplicou o ln, 1 sobre a função. Só que o y é uma função de x, então a gente ainda tem que multiplicar pela derivada dele aqui. E no lado direito, então, a gente vai ter, olha só, o primeiro vezes a derivada do segundo, então a gente tem x na 1 meio, vezes a derivada do ln de x é 1 sobre x. Certo? Ou x na menos 1. X na menos 1. Até vai ser mais simples se a gente escrever aqui, ó, isso como x na menos 1. Porque agora na mesma base a gente soma os expoentes, certo? Então só para ficar, acho que ficou um pouco mais didático. E aí a gente vai fazer mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então mais o ln de x vezes, como é que é a derivada do x na 1 meio? É 1 meio de x na menos 1 meio. Ok? Então olha só, a gente já está andando. Quem que a gente quer saber quem é? É o dy dx, certo? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar essa conta aqui em cima. A gente vai isolar esse dy dx multiplicando toda a equação por y. Obviamente eu também vou trabalhar esses termos aqui. Mas basicamente, dy dx é o quê? É o... Aqui, ó, x na 1 meio menos 1 é menos 1 meio. Então eu tenho x na menos 1 meio. Esse y multiplica os dois termos, então eu tenho vezes y. Certo? Aqui a gente tem mais, olha só. Eu também tenho um x na menos 1 meio aqui, ó. Né? Eu ponho aqui na frente. Só que eu vou ter ele dividido por 2. Eu tenho 1 meio, né? De x na menos 1 meio vezes y. Só que aqui eu tenho ainda um ln de x. Tá? Então essa, a gente rearranja os termos e multiplica por y. Tá aqui. Beleza. Só que aqui, olha só. Esse y a gente sabe quem é. É o x elevado à raiz de x. Então a gente pode fazer isso. Eu também vou pegar e vou tirar esse cara em evidência. Ficar um pouco mais simples, ó. A gente tem o dy dx. Só vou rearranjar os termos. Antes de substituir esse y de volta, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o x na menos 1 meio vezes o y. Eu vou escrever, na verdade, isso aqui, ó, como y dividido por raiz de x. Por que raiz de x? Porque x na menos 1 meio é 1 sobre raiz de x. Tá aqui. Tá? Então a gente vai pôr aqui, ó. Aqui a gente vai ter 1 e aqui a gente vai ter mais 1 meio do ln de x. Só que olha só, 1 meio do ln de x, esse 1 meio, ele vem como expoente do x aqui. Tá? Então vejam, é bem trabalhosa essa aqui, mas a gente tem que ser capaz de fazer tudo isso aqui, né? Hoje é uma aula hardcore de derivadas, mas a gente vai chegar na resposta final. Quem que é o nosso y? X elevado à raiz de x. Então eu ainda vou colocar, ó, dy dx como x elevado à raiz de x. Aqui eu vou dividir por raiz de x, certo? E aqui é 1 mais o ln de x na 1 meio, só que x na 1 meio é a raiz de x. Louco, né? Mas é isso aqui. Então tá aqui a nossa resposta. Tá? Portanto, a nossa derivada é isso daqui. Beleza? E essa é a técnica da derivação logarítmica. Eu vou fazer mais uma para mostrar como ela não precisa ser tão complicada. Hoje eu atrapalhei tudo a aula. Comecei com as mais complicadas, para depois vim para as mais simples. Então eu vou fazer uma mais simples para mostrar que nem tudo é tão pavoroso quanto isso daqui. Então para facilitar um pouquinho a nossa vida, a gente vai fazer essa derivada aqui. A gente quer achar o dy dx. Note que aqui a gente já tem o y isolado e a gente já sabe trabalhar com isso daqui, que é um produto. É um produto entre o x ao quadrado e o ln de 2x. Só que aqui a gente vai ter que usar a regra do produto e a regra da cadeia, né? Porque aqui dentro do ln tem um 2x ainda. Tudo bem. Então vamos usar a regra do produto.
certo? Como é que a gente usa a regra do produto? A gente vai fazer o seguinte, ó, o nosso dy dx, ele vai ser a derivada do x ao quadrado ln de 2x. Aqui eu já vou dar um passinho a mais, vamos ver. É o primeiro vezes a derivada do segundo. Primeiro vezes a derivada do segundo. Aí a gente vai fazer mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então eu vou pôr aqui, ó, o ln de 2x vezes a derivada em x do x ao quadrado. Bem mais simples, né? A gente vai direto fazer essas derivações. Como é que a gente continua isso daqui? Primeiro, o x ao quadrado se mantém, multiplicando a derivada do ln de 2x. Como é que a gente deriva o ln de 2x? A gente vai fazer 1 sobre 2x. Porque a derivada do ln de uma coisa é sempre 1 sobre essa coisa. Simples. E aí a gente vai fazer a derivada do 2x, que é o que tem aqui dentro. É a derivada do de fora, que é 1 sobre 2x, vezes o de dentro, que é a derivada de 2x. Ok? Tá, beleza. Continuando aqui, a gente vai ter o ln de 2x vezes a derivada de x ao quadrado é 2x. Tá? Então lembrando que esse daqui é o argumento do ln e esse aqui é a função que está multiplicando ali. A gente continua, olha só, esse x ao quadrado aqui, a gente pode cortar esse x aqui, tá? E a gente continua aqui com x sobre 2 vezes a derivada de 2x, que é 2. Tá? Então a gente vai cortar esses dois caras aqui também. Tá? Mas por enquanto a gente tem isso aqui. E aqui a gente tem mais 2x ln de 2x. Ok? Portanto, olha só, finalmente, portanto, o nosso dy dx é igual a x mais 2x ln de 2x. Show? Então tá aqui, bem rapidinho, mais um exemplo, esse bem mais simples, derivada de funções logarítmicas. Sempre lembrando que aqui, ó, a gente pega o argumento do logaritmo, joga para o denominador e faz vezes a derivada do que tem aqui dentro. Simples assim.